Edileide Vilaça. Você está me ouvindo, Edileide Vilaça? Estou ouvindo, muito bem. Então, eu também ouvindo você. Então, vamos gravar, Edileide Vilaça. É um prazer ter aqui uma conterrânea muito próxima no meu... dividindo a tela aqui comigo. Isso aqui é a sala José Neumann e Pinto. Eu tenho 321 mil inscritos. Essa aqui é uma xilogravura de Ciro Fernandes, que nasceu em Iraúna. Conhece o Iraúna? Já ouviu falar? Sim, sim. Pertinho lá de onde eu nasci, Cajazeiras. Está tudo ali no Foi lá que sertão. eu nasci. Foi lá que eu nasci. Ah, terra de Erundina, né? Eu sou conterrâneo de Arundina e do bairro de Alencar. E essa aqui é a Isabel. Isabel é de Campina Grande. O avô é a minha terceira mulher, mãe do meu filho Arthur, de 2 anos e meio. E eu tenho um filho de 48, quase da sua idade, o Vladimir. Uma filha de 46, uma filha de 42, da idade da Isabel. Isabel é doutora em História pela USP. E o nosso caçulinha tem 2 anos e meio, chama-se Arthur. Bom, a Edileide, como ela falou, está aqui no Dois Dedos de Prosa. Ela é natural de Cajazeira, de Padre Rolim, a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Ela tem 50 anos, completou no dia 21 de dezembro, quando a minha mãe completaria 92, se não tivesse, infelizmente, morrido 20 dias antes. A minha mãe tem os netos do meu primeiro casamento, Vladimir, de 48, Clarice, de 46 e Cecília, de 47. E a minha mãe tem uma história muito longa com Cajazeiro. A minha mãe estudou na escola normal Padre Rolim, que era administrado pelas freiras da... Ela falava assim... O Colégio Padre Rolim é o primeiro colégio da Paraíba, é por isso que tanta gente saiu de lá dessa escola, mas era pelos padres. Das freiras era o Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Então, Cajazeiras até hoje... Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Cajazeiras até hoje tem essa vocação muito forte para a educação e para a cultura. Sempre foram 2 pilares bem marcantes assim das pessoas que passaram por aquela cidade. Então, tem faculdades, tem nível superior, tanto no federal quanto no privado, e essa marca, essa referência da cidade que ensinou a Paraíba a ler, justamente porque o primeiro colégio, que é o Colégio Padre Rolim, onde sua mãe estudou, foi lá e ainda existe até hoje em Cajazeiras. E que tem muitos poetas também, atores. Ela falava muito Ela falava o nome das freiras, que eu esqueci tudo, porque eu tenho 70 anos. Na época, eu acho que eram as Doroteias. Que era do as Doroteias. As irmãs Doroteias. Eu até me lembrei como se fosse o nome de uma freira, mas não. Era a ordem. Eram as irmãs Doroteias. Ela tinha verdadeira adoração. E eu também, porque da minha mãe, eu tenho tudo. Eu tenho a cara, eu tenho a vida e eu tenho o amor pela palavra. A minha mãe, naquelas noites escuras do sertão, nós não tínhamos a luz de Paulo Afonso, e quando a luz de Cabrinha, que era o motorista, o motorneiro, apagava, ela nos dizia, ela sabia de cor o Navio Negreiro do Castro Alves, que é o meu poeta favorito, e muitas obras do Augusto dos Anjos, que é o patrono da minha cadeira na Academia Paraibana de Letras, a cadeira número 1, da qual eu sou o ocupante. Ela sabia também poemas do Jansen Filho, inclusive agora, recentemente, quando eu fui à cremação dela, eu disse um poema que ela sempre dizia para mim, Deus, de Casimiro de Abreu. Li também o Livro e América. E ela morava numa casa que certamente você conheceu na sua infância, na sua juventude, que era uns conterrâneos nossos, chamava Joca Claudino e Dona Francisquinha. Joca Claudino era um bodegueiro, teve uma bodega em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, teve uma bodega em Viraúna, e os filhos dele se tornaram João Claudino, um milionário, amigo de infância do meu pai, morreu também recentemente. E a minha mãe, para você ter uma ideia, ela batizou vários filhos com nomes, primeiro o nome da Nicé, que era a melhor amiga dela. Nicé Claudino foi uma grande comerciante na Paraíba, minha irmã única se chama Nicé, depois Neudson, Ayrton e Noaldo. Meu outro irmão chama-se Anchieta, que é o nome do meu pai, Anchieta Filho.
Então, eu tenho essa relação com Cajazeiras. Eu nunca morei em Cajazeiras, mas meus irmãos, todos mais novos do que eu sou primogênito, moraram em Cajazeiras. O meu pai era um caminhoneiro, mas ele se aventurou numa eleição para vice-prefeito de Iraúna e ganharam a eleição, mas o prefeito não cumpriu a palavra de passar 2 anos para ele. Não sei também se eu cumpriria. E aí o João Agripino, que era o líder político deles, arrumou um emprego para ele de agente fiscal e ele morreu aos 59 anos e 11 meses como coletor de Santa Rita, na Grande João Pessoa. E eles moraram em Cajazeiras. Meu pai trabalhou lá na coletoria de Cajazeiras. Mas isso aqui não vem ao caso. O que vem ao caso vamos dizer, o meu nome vem ao caso, sabe por quê? Meu nome é um erro de cartório, um erro de grafia. A minha mãe lia livros na biblioteca do Conde Antônio Anacleto. Isso me lembra, você deve ter conhecido o Monsenhor Luiz Galberto. Sim, o conterrâneo ele era lá do colégio. Pois é, Monsenhor Gervásio Vieira, um dos maiores intelectuais que eu conheci na minha vida, estudou em Roma, também do Iraúna, também com atuação em educação, na cidade que ensinou a Paraíba a ler. Bom, de qualquer maneira, o meu pai foi anotar o nome que mamãe leu, Uma Vida de um Cardeal. Foi um grande orador, era mais uma destinação minha a palavra, um orador século da virada do século XIX para o XX. E aí o meu pai, a dona do cartório, não lembrava direito que a história desse Newman, e aí saiu esse nome maluco, Neumann, N-E-U-M-A-N. Aí eu fiquei curioso de saber. Lá em Cajazeira diz assim, estrambólico. Esse nome estrambólico. Onde é Edileide? Conta para mim. Edileide foi... você falou aí de uma sequência de nomes da sua família com N, todos começando com N, né? Noaldo... José Neumann, José Newton, José então, Nilson, José Naírton, José Noaldo, José de Anchieta Filho e Nicéa Meire. Pois é, no sertão da Paraíba, eu acho que em todo o Nordeste, tem essa cultura, né? Os filhos terem os nomes, ou a inicial ou a terminação igual, e aí eu sou a terceira de uma família de 5, eu sou a primogênita das mulheres, e aí, antes de mim, Edgley e Joserley. Aí veio o papai e disse, não, vamos ter que dar um jeito aqui, de a primeira ter o nome, aí ficou Edgley, Edileide. Aí veio Joserley e Josirleide. Aí Juliana foi com minha mãe que deu o nome, salvou-se. Não pegou essa sequência fonética aí, engraçada. Uma Francileide. Juliana disse, não, foi a única que minha mãe teve a autoridade de dar o nome, deu um nome que quebrou tudo isso, como sempre as mulheres quebram esses padrões, e minha mãe não foi diferente, quebrou aí e botou o nome da mais nova de Juliana, rompendo com tudo isso, com essa sequência. Foi isso. Qual era a profissão do teu pai? Teu pai ainda é vivo? Não. Papai era um empresário lá na cidade e tinha posto de gasolina e era um produtor cultural, porque ele era presidente de um clube chamado Clube 1º de Maio. Existiam 2 clubes na época, que era o Tênis Clube, que fica ali na beira do Açude Toda Grande. cidade do sertão da Paraíba tem um tênis clube. Meu pai foi presidente do Iraúna Tênis Clube. Exatamente. E papai era do outro clube, que era o Clube 1º de Maio, onde fazia grandes shows, grandes carnavais, e eu cresci com essa convivência com artistas sempre por perto, eles sempre produzindo, e ao mesmo tempo empresário, dono de posto de gasolina, Antônio Conrado, chamado lá na cidade como Antônio da Bomba, por conta da bomba de gasolina. Antônio da Bomba. Então, era muito conhecido, ou então Antônio do 1º de Maio. Então, essa relação com a cultura também tem muita influência, além da cidade onde eu nasci, naturalmente a gente tem uma influência com a cultura, e por conta de papai também, que gostava muito de produzir shows, grandes shows. Na época, né, era que Renato Seus Bruquepes, Trepidantes, eu não sei se você já ouviu falar, Ronivon, até Roberto Leal, de Portugal, o papai trouxe para Cajazeiras, e outros talentos da época. Gessé, eu me lembro Gessé naquele piano maravilhoso, eu pequena fui assistir ao vivo, não sei se muita gente conhece quem foi Gessé, né? Assim, Luiz Gonzaga e tantos outros shows que a gente... Vários amigos meus. Ronivon é grande amigo meu, é seu precursor aqui, ele já deu 2 dedos de prosa, meu querido amigo.
O Gonzaga foi um querido amigo meu, e agora meus amigos Fagner e Alba Ramalho estão lançando Fagner também, me lembro dele homenagem ao nos aniversário shows. do Gonzaga. Foi agora no começo de dezembro. Agora me conte uma 13 coisa. de dezembro, aniversário do Luiz Gonzaga, e agora comemoração maior, porque o forró é patrimônio, né? Já Patrimônio mundial. Escuta aqui, você nunca pulou um grito de carnaval, nada com a orquestra de Iraúna? Porque o Iraúna tinha um dos melhores músicos do sertão. Meu pai tocava pistão na banda de música. Eu tenho certeza que eles devem ter ido fazer matinê, que a gente chamava, matinê no carnaval lá no Clube 1º de Maio, tenho certeza disso. Eu pulava o carnaval nos clubes, a gente ficava... A diversão era essa, né? Carnaval que não está por vir, talvez não aconteça, e aí a gente começa esse dedo de prosa dizendo: a gente vai assim, como Deus quer, como os homens deixam. A gente vai assim, meio como quem dança um frevo rasgado pisando na própria alma. É verdade, assim mesmo, Edileide. Edileide, me conta aí, esses Vilaça, hein? Vilaça é o sobrenome que veio da minha ancestralidade, da família da minha mãe, lá de Pau dos Ferros, ali, Rio Grande do Norte, que fica na divisa ali perto acho que de Uiraúna e de Antenor Navarro, mais ou menos por ali. É o final do Rio Grande do Norte, colando com a Paraíba, em uma cidade chamada Pau dos Ferros. E o Vilaça veio de lá, da minha família materna, que aí já deve vir de Portugal, nessa coisa da colonização, a origem do nome Vilaça é português. E aí, nessa coisa das mulheres, antigamente, Neumann, elas perdiam o nome inteiro e incorporavam o nome do homem, o nome do marido, o nome do companheiro. E nisso, o nome da minha avó, o sobrenome dela, se perdeu na árvore genealógica. Ninguém ficou com Vilaça. E de um resgate da minha própria história no trabalho, eu reconheci isso em justiça e incorporei com muita honra e a minha ancestralidade da minha avó materna, que tem esse nome dos meus bisavós, Antônio Ferreira Vilaça e Silvana Vilaça também. Então, vem daí. Eu sou a única filha que tem um Vilaça justamente porque fui fazer essa homenagem, esse resgate, esse estudo sobre a minha árvore genealógica, que vem lá de Pau dos Ferros, já é Rio Grande do Norte. Eu tenho uma ligação muito grande com o Rio Grande do Norte, porque assim, meu pai era paraibano, minha mãe era potiguar. Meu avô paterno paraibano, minha avó paterna potiguar, lá de Luiz Gomes, perto de Pau dos Ferros. Subi a serra, estava em Luiz Gomes. O meu avô materno potiguar, minha avó materna paraibana. Eu sou meio paraibano, meio potiguar. A minha prima, Tânia Fernandes, médica e uma historiadora, vive sempre com... Minha mulher é doutora em História da USP, a Isabel, e elas são amicíssimas, porque vive metido com um negócio de genealogia e tal. Então, a Tânia Fernandes vive mexendo com essas famílias todas. Tem muitos primos meus que são de Luiz Gomes. Tem até caso de um vizinho meu, primo Fernandes, que ele tinha uma família em Iraúna e uma família em Luiz Gomes. A 10 quilômetros. Então, isso aí é muito familiar. Elas não sabiam, né? As mulheres, com certeza, não sabiam. Aconteceu um episódio. Eu fui a um casamento de uma filha dele, nós éramos muito amigos. Foi o homem mais inteligente que eu conheci na vida. Primo Fernandes, o nome dele. E esses Fernandes mandam lá nessa região. Pau dos Ferros, Luiz Gomes, Iraúna, Antenor Navarro. E uma menina da minha idade, que hoje é médica e trabalha no interior do Rio Grande do Norte, namorou um irmão. E a mãe deu-lhe uma surra. Como é que ela ia saber? Não sabia que era. Agora, 10 quilômetros... Por que eu estou apanhando? Só porque eu estou amando? Você sabe de onde vem esses Vilaça? Eu vou ter que perguntar para a Tânia Fernandes. Lá em Portugal, sei lá, da Espanha? Não, na pesquisa vem de Portugal, né? Mas o meu vem do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, mas aí eu imagino que nessa colonização os portugueses andaram lá pelo sertão da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e deixaram essas sementes. Os meus pitos vieram lá de Portugal também. Agora me conta aqui. Você tinha algum herói jornalista? Você gostaria de fazer uma grande... A que é que você deve a sua vocação jornalista? Com seus 30 anos de trabalho em rádio, né? Você foi âncora da CBN, da Tabajara, agora
Rádio Câmara e, às vezes, na TV também, assessoria parlamentar e tal. De onde veio isso, essa tua vocação? Porque o jornalismo é uma vocação meio ingrata. Eu acho, a gente você é de Campina Grande, lembra daquele mini doc que tem das ceguinhas de Campina Grande? A gente nasce para o que é, né? Ah, as ceguinhas de Campina, as emboladeiras. De Campina, que tocava lá na feira. A gente nasce para o que é o nome né? Então, cruzei muito com elas cantando na calçada da Livraria Pedrosa, que eu frequentava muito em Campina Grande. Isso. As ceguinhas. Um documentário lindo. E é isso, eu acho que a gente nasce para o que é. Eu, desde pequena, eu brincava, eu recordo que eu brincava fazendo câmeras de caixa de sapato e botava um microfone e ficava aqui como fosse me entrevistando. E a gente tem uma cultura muito forte também em Cajazeiras de ouvir rádio. Eu cresci ouvindo rádio, né? Eu saía de casa do colégio para chegar em casa para ouvir as novelas de rádio. Eu ainda consegui pegar uma época, então eu amava aqueles efeitos, aqueles sons. Eu não assisti Sítio Pica-Pau Amarelo na televisão, eu ouvia no rádio. Então, o rádio fez parte da minha existência sempre, entendeu? Em Cajazeiras é muito forte isso, como eu venho frisando desde o começo. A comunicação foi a primeira rádio da Paraíba. A gente, no colégio também, a gente tinha esse estímulo, né, para escrita, para interpretação. Dentro da disciplina de português, a gente produzia textos, os nossos roteiros para encenar depois. Então, eu acho que nasceu daí, nasceu de onde eu vim mesmo. Tem essa vocação, Cajazeiras, educação, comunicação, tanto que lá nós temos um celeiro de pessoas que a gente aqui da Paraíba reconhece, como a família dos Guedes, por exemplo, Nonato Guedes, Cajazeiras, Linaldo, Lenilson, Lena Guimarães, minha querida amiga, que está num lugar sagrado. Erialdo Pereira. Que vem de Cajazeiras. Então, Gutenberg Cardoso... Você conheceu Erialdo? Sim, sim. Erialdo Pereira? E Erialdo Pereira. Meu colega no Jornal do Brasil, na Rádio. Gutenberg Cardoso também, do rádio também. Então, Josival Pereira. Então, assim, é muito forte isso na nossa geração, na influência lá da nossa cidade. Acho que vem daí mesmo. E eu acho que eu nunca tive dúvida. Eu acho que eu posso ter me arrependido depois, mas dúvida eu nunca tive. Olha, a minha formação também de rádio. Eu sou radialista. Quer dizer, o primeiro emprego que eu tive numa empresa de comunicação foi na Rádio Caturité, de Campina Grande. Eu dirigia um programa, eu era presidente do Cineclube Glauber Rocha, de Campina Grande, e fazia um programa chamado Sétima Arte, na Rádio Caturité, que era a rádio da Diocese lá. E a minha formação de rádio tem muito a ver com... Acabei de telefonar para o meu irmão Newton, que tem 69 anos e lembra das coisas, que eu não me lembrava de Rádio de Souza. Eu só me lembrava dos anos 50 e 60, da minha formação, das rádios de Cajazeiras, a Alto Piranhas. Sim, e a difusora, né? A difusora Rádio Cajazeiras e a Alto Piranhas, e da Rádio de Espinharas de Patos. Espinharas de Patos, isso. Quando a rádio veio para Souza, que é a cidade que era a nossa referência, nós não íamos por Cajazeiras para Campina Grande, nós íamos por Souza, né? Então, o Souza, só depois que os meus amigos, compadres lá dos Gadelha, que compraram a rádio, montaram a rádio e tal. Então, essa nossa formação é rádio e sobretudo, essa rádio, a lembrança que eu tenho dessas duas rádios, a difusora, a Rádio Cajazeiras e a Rádio Alto Piranhas. Eu também... eu não tive assim uma grande tradição carnavalesca como você teve, né? Você não tem até hoje. Muriçocas do Miramar, né? Eu não tive essa. Talvez Muriçocas do Miramar, para quem não conhece, é um bloco, né? A gente está falando para o mundo, né? Estamos na internet. É um bloco que tem 35 anos de existência aqui em João Pessoa, que deu início a um projeto chamado Folia de Rua, que é um projeto que acontece antes do Carnaval, nas prévias carnavalescas, né? Então, quando chegava a época do Carnaval, a proximidade com Olinda e Recife, muito grande, né? Daí 1 hora e pouco de viagem, então todo mundo vazava para o Pernambuco, e João Pessoa ficava vazia, ainda hoje,
é um tanto vazia nesse, quem não gosta de Hoje o carnaval. carnaval de João Pessoa É um bom destino para quem não gosta muito de carnaval. Então, é meu carnaval favorito, a praia de então, Cabo Branco. isso. Então, o que é que os Eu e o mar. intelectuais, jornalistas da universidade fizeram? Começaram a se reunir na casa de Vitória Lima, que era professora da universidade e poeta também. E ali, do aniversário de um filho dela, de Alberto, de Vitória, nasceu a Muriçocas do Miramar. Tem 35 anos, 36 esse ano de existência, fundado também por Mestre Fuba, né, que é um cantor, compositor, e daí nasceu novos blocos, né? Assim, foi um projeto muito bonito e eu há mais de 15 anos componho junto com o Fuba essa guerrilha de botar o bloco na rua todo ano. Sou apaixonada por carnaval. Mas você também comunga com o Fuba aquelas ideias de mudar o nome de João Pessoa, trocar o nome de João Pessoa, que o Fuba milita. Inclusive ele relançou, né, a segunda edição do livro dele, A Verdadeira História da Paraíba, e aí ele, com muita propriedade, fez uma pesquisa profunda, apresenta a história de Anaíde Beriz, uma poetisa pouco conhecida, né, que tem um papel importante na história do nosso estado, e faz uma outra leitura. Foi fundado agora o Museu da Cidade, na praça onde foi a casa de João Pessoa, na Praça da Independência também, é um momento importante. E há essas duas vertentes, né? Há quem concorde de que o nome poderia se manter Paraíba, cidade Paraíba, capital, estado Paraíba, como é São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Há quem defenda, né? João Pessoa tem um papel importante na história do nosso estado, mas eu gosto da ideia, sim, mas respeito que ainda não foi possível. É um duelo muito complicado isso aí, mas eu gosto da ideia. Tem nomes bonitos. Eu acho Paraíba muito bonito. Meu amigo Abelardinho não gosta, porque é primo de João Não, Pessoa. Abelardo mora no nosso coração. O Abelardo, para mim, mais ainda. Também. A gente pensa assim, mas a gente se ama também, não tem nas diferenças. Isso é que é interessante. Eu esqueci até de te contar uma ligação com Cajazeiras, que é o seguinte: o meu bisavô, Alexandre Moreira Pinto, meus pais eram primos carnais. Os meus avós, paterno e materno, são irmãos. Meu avô paterno é irmão da minha avó materna. E o meu bisavô, no intervalo entre esse casamento em que ele teve filhos, ele teve uma mulher que não teve filho, mas já tinha um filho. Ele foi padrasto de Dom Zacarias Rolim de Moura. Sim. Você deve ter. Um bispo talvez tenha sido o mais longo bispo diocesano de Cajazeiras. Né? Mas eu quero também te lembrar o seguinte: eu não comungo dessa sua paixão pelo carnaval, Muriçoca do Miramar, etc. Mas tivemos um ponto em comum, que há uma militância no Festival de Areia. Eu estreei uma peça que foi censurada, e a peça só foi apresentada lá no Teatro Minerva, chamada Pidorama Idolatrina Salve Salve, na qual eu aderi ao tropicalismo, através de Jomar Muniz de Brito, Caetano Veloso, Gilberto Gil, etc. Jomar foi meu professor na universidade, inclusive veio um podcast aí, em homenagem a ele, num daqueles discos que ele lançou, acho que foi precursor nisso, de cantar suas poesias, de declamar suas próprias poesias. Então, Jomar vai ser um dos próximos, da próxima temporada do podcast que a gente vai falar. Estarei na fila, estarei no gargarejo. Eu sou louca por ele, foi muito importante ter Jomar. No Festival de Areia, eu sofri a censura da ditadura e minha carreira teatral, de autor teatral, acabou ali. Mas Areia foi palco, né, Neumann, de muitas manifestações ali no final dos anos 70, era o palco de se manifestar, né? Bibi Ferreira passou por lá e tantos outros. E o Festival de Arte de Areia, infelizmente, não está acontecendo, tem um tempo. Eu fiz parte de um momento onde a gente trouxe, com a professora Janaína Azevedo, que também é escritora, e Ana Clara Maia, que é nativa lá, a gente conseguiu realizar algumas edições, em outro momento o governo assumiu e fez mais outras, mas hoje
o tradicional e maravilhoso Festival de Arte de Areia não acontece, uma cidade linda, né? Patrimônio histórico, toda tombada, já é o cenário de passar por ali, por aquelas ruas, e aquele Teatro Minerva pequenininho, parece uma caixinha, assim, muito, Linda. muito lindo, muito lindo. Eu, num festival desses, eu era muito amigo, por incrível que pareça, pela diferença de idade, mas eu fui muito amigo do Zé Américo de Almeida. E o Zé Américo me levou. O Zé Américo foi um convidado de um festival desse e me convidou para almoçar na casa de Zé Rufino, um primo dele, que era uma casa belíssima lá em Areia, pertinho do Colégio lá das Freitas. Inclusive, tem um casarão, aquele bem bonito na praça, que é o casarão José Rufino. É esse mesmo, foi lá que eu almocei, com o Zé Américo. Ali era a nossa sede do festival, que tem ainda tem resquícios da senzala, né, da época da escravidão lá atrás. Não sei se você foi lá atrás e viu a parte onde... Eu almocei lá com o próprio Zé Rufino, com o anfitrião. Caramba, fantástico. Só que eu perguntei até ao Nilton, a Patamuté não existia quando a gente estava ainda em Uiraúna, não. Ele disse, não existia. A Patamuté é uma coisa. Então, isso aí, a tua idade é a idade dos meus filhos, não é a minha, né? Então, o que nós... essa coisa que eu não tenho a comungar aí com você. Mas como é que foi a sua estreia? Você não me contou, afinal, quem eram os seus heróis jornalistas? Os meus heróis eram Davi Nasser, né, que era o grande repórter da revista Cruzeiro, o Zé Hamilton Ribeiro, que ganhou o Prêmio S. Eu também ganhei um Prêmio S, mas o Zé Hamilton era o grande Prêmio S. Né? Agora foi demitido da Globo, perdeu uma perna no Vietnã. Quem eram os teus? Assim, meus heróis morreram de overdose. Oi? Era o Cazuza? Os meus heróis na comunicação, eles são muito próximos. Eu gosto de ter minhas referências próximas de mim. Eu acho, assim, não precisei ir muito distante para ter grandes talentos, pessoas assim que para mim me inspiraram para sempre. Lena Guimarães foi uma das minhas grandes referências. Roy Lofsar também trabalhamos juntos. Foi um grande mestre para mim. Rubens Nóbrega também é uma grande referência para mim. Nonato Guedes. E no rádio... Todos são meninos. Então, assim, eu não vou muito longe, eu não vou buscar fora do meu... Eu convivi, sabe com quem? Meus heróis são Gonzaga Rodrigues, Luiz Crispim, Luiz Augusto Crispim. Luiz Augusto Crispim foi secretário de comunicação, Gonzaga Rodrigues. Esses são, né? Mas são de uma geração que, quando você chegou em João Pessoa, não estava. Mas como é que você entrou? Oi? Como é que você entrou na Patamuté? Então, Lúcio Vilar hoje está aqui em João Pessoa fazendo o Festival Aruanda, 16ª edição do Festival Aruanda, já é professor. Foi homenageado uma vez lá. Pronto, está acontecendo o festival. E Lúcio Vilar, Gutenberg Cardoso eram dessa época, e através deles, assim, também são influenciadores na minha área, na minha trajetória. Foi dessa forma, produzindo conteúdo cultural, não era nem jornalismo, era mais cultural mesmo, música com informação, né? Então foi assim que a Patamuté é uma rádio FM que não tinha, não sei se agora tem jornalismo, mas era muito marcado por programas de entretenimento mais culturais mesmo, né? Então foi dessa forma, nessa época onde tinha uma efervescência cultural muito grande em Cajazeiras, Grupo Terra, de onde saiu Marcélia Cartacho, né, Eliezer. Grande, sensacional. Exatamente. Então, dessa época, né, Cajazeiras realizava semanas universitárias, né, que movimentava muito lá o eixo do sertão, e o rádio vem nisso, né, nesse contato com esse grupo que fazia rádio também. Gutenberg até hoje é do rádio, né? Lúcio não mais. E foi por aí que eu comecei lá na Rádio Patamuté, e depois, quando vim fazer faculdade em João Pessoa, fazer comunicação, é que adentrei já rapidamente pela TV. Minha primeira experiência foi na TV Correio, na época era afiliada da Bandeirantes,
e que agora é Record. E passei pela Rádio Tabajara, Rádio CBN, fui da TV Tambaú, que era SBT, TV Arapuã, voltei para a TV Correio como diretora de jornalismo, já depois que fui para Brasília. Então, fiquei circulando, às vezes era rádio, hora era televisão, às vezes também gestão pública com cultura, assessoria parlamentar, né? Estive no Senado por uma temporada também. E assim a gente vai construindo para sobreviver e pagar as contas, né? Porque só na cultura também não paga, não. Tem que dar os pinotes, como diz, tem que dar os pinotes ali para fechar a conta do mês. Então, como é que você começou no podcast? O podcast? Eu fiz mestrado em jornalismo e muita coisa que a gente via na faculdade era mestrado profissional, aqui na UFPB. E a gente o que a gente fazia na prática, o que a gente já via no cotidiano de forma muito fluida, muito despretensiosa, a academia estava pesquisando, estudando, e eu me lembro que um professor disse: o que vocês já fazem, a academia ela sistematiza na literatura, né? Ela fundamenta isso, mas vem da prática. Então, podcast é um novo nome dado a tudo que a gente já vinha fazendo no rádio, né? É um novo jeito de se comunicar em áudio através das novas mídias, das novas plataformas, dos streams, né? Então, eu me sinto muito confortável, porque eu digo, olha, o nome é podcast, mas eu estou fazendo rádio do mesmo jeito, né? Com outra nomenclatura, digamos assim. Eu acho que ninguém está inventando a roda, está tudo aí, a gente já fazia. Aí vão surgindo novas tecnologias e vão dando novos nomes. Mas podcast a gente sempre fez, né, Mani? E aí, na Rádio Câmara, o meu projeto de mestrado... Como é que você começou na Rádio Câmara? Como é que você foi para a Rádio Câmara? Então, eu estava como diretora de jornalismo da TV Correio, na Record, aqui, e aí eu estava querendo um pouco mais de qualidade de vida, porque televisão prende muito a gente. É de 6 da manhã à meia-noite, um intervalozinho, olha lá, se de madrugada não vão acordar com algum fato que aconteceu, principalmente na função que eu estava, né, que era de comando do jornalismo. E aí eu estava precisando rever não estava feliz, digamos assim. Então, não tem dinheiro que me pague quando eu não estou feliz em alguma coisa. E eu não estava mais feliz e quis sair simplesmente. E Cláudia Carvalho, que é uma colega querida, estava assumindo a diretoria de jornalismo da Câmara Municipal, e a vaga, ela era da Câmara, da Rádio Câmara, e eu e Cláudia, assim, as pessoas identificam muito um pouco a voz, o jeito da gente fazer rádio, e aí, através dela, eu fui convidada para assumir essa vaga, e estou lá até hoje. É uma rádio legislativa, mas tem um cunho de cidadania, de cultura. A Rádio Tabajara também, por onde eu passei, uma rádio estatal, também foi uma experiência muito legal, que a gente faz a comunicação com a missão que a gente sente mesmo, que é a missão do social, a missão de chegar, informar e construir pensamentos, né, para despertar o pensamento crítico, né, não doutrinar. Eu sou contra essa coisa da comunicação que doutrina, e a gente sabe que existe, né, as linhas editoriais que pegam pesado. Eu gosto mais do pensamento múltiplo, né, e de dar espaço a quem tem pouco espaço para falar. Então, assim, a Rádio Câmara, a gente surgiu com essa ideia de fazer podcast para justamente inovar um pouco, né? Porque fica assim, é rádio legislativa, é uma linguagem chata, fica falando de projetos da atuação parlamentar e tudo. A gente não está fazendo, agora com o Suetone Souto Maior na coordenação, a gente tem inovado, né? Se reinventado também, porque eu entrei na Rádio Câmara e, de repente, pandemia, né? Então tivemos que trabalhar de forma remota. Eu utilizei muito o Instagram para fazer minhas entrevistas, e através do Instagram ir passando para o rádio. Então, muitas entrevistas maravilhosas que a gente se alimentou nesse tempo de isolamento
usando as tecnologias a nosso favor, a favor da comunicação. Então, quem vem de um formato mais tradicional de comunicação, agora a gente se abraçou de vez, entrelaçou, ficou junto e misturado com essas novas linguagens. E o podcast entra nessa perspectiva, entendeu? No meu mestrado, a minha experiência foi uma web rádio Porto do Capim. É uma web rádio que eu tive uma experiência com as mulheres da comunidade onde nasceu a cidade de João Pessoa, ali junto, ali no coração da cidade. Então, a gente construiu um trabalho bem bonito. E depois, quando eu concluí a experiência empírica, né, com a web rádio, eu devolvi para a universidade essa ferramenta. E 8 anos depois, a Web Rádio Porto do Capim ainda funciona na Universidade Federal da Paraíba, no curso de comunicação, como um espaço de estágio para os alunos do curso de rádio e TV. É uma ferramenta pulsante que ainda acontece, que ainda existe. Quando eu entrei no mestrado, eu dizia, olha, eu não concebo para mim, no meu perfil, de utilizar dinheiro público para que não volte, de alguma maneira, para a sociedade, para a comunidade. E o mestrado, ele é bancado pelo dinheiro público, eu estou estudando com dinheiro público, então eu preciso fazer uma pesquisa, um trabalho que eu deixe alguma coisa, que sirva para alguma coisa. Então, além da comunidade, que foi uma experiência, um braço era na academia, outro braço era na comunidade, hoje, 8 anos depois, esse é um projeto que ainda acontece, que ainda existe, comandado, liderado pelas professoras Norma Meirelles e Olga Tavares, e os alunos que fazem a programação, que fazem os programas, e tem a experiência que o mercado muitas vezes não dá para esse novo campo, né, onde não precisa de concessão, onde nós estamos aqui no YouTube, outro pode ter um podcast, outro pode ter uma web rádio. É, de certa forma, um pouco do que a gente chama de democratização do falar, do pensar, né? A internet deu mais essa liberdade. Então, esse projeto, ele se firmou nisso, e 8 anos depois de existir, me faz ser realizada enquanto acadêmica, enquanto pesquisadora, enquanto profissional do rádio, que é a minha grande e verdadeira paixão, entendeu? Então, fazer podcast é me reinventar no lugar que eu já fazia, só mudou o nome. Quando você estava falando dos heróis, eu me lembrei que, e você estava falando da questão da doutrinação, eu me lembrei de um grande herói que eu tive a grande honra e o prazer de conhecer. Fui apresentado por um amigo, pelo Fernando Pedreiro, era o Milor Fernandes, que dizia, né, livre pensar é só pensar. E o Milor disse assim, olha, eu sou seu fã porque você é o único radialista que eu conheço que fala português de verdade. Falei, aprendi com a minha mãe, que era professora na Escola Normal de Cajazeiras. Né? Então, agora me conta aí, o que é o Acervo 88? Por que 88? O que é o Acervo 88? 88 é o prefixo da Rádio Câmara. O podcast Acervo 88, ele está na plataforma da Rádio Câmara, no Spotify, no Deezer, e aí, então, faz essa referência ao prefixo 88,7. Acervo, eu amo trabalhar com memórias. Então, eu acho que muita coisa se perde quando a gente não tem essa preocupação com a memória. Memória em tudo, né? Então, assim, eu tento manter ali dentro do acervo uma memória de áudio, não só das vivências, das experiências que eu tive, né, como de outros, porque a internet é uma enxurrada de conteúdos que muitas vezes você não dá conta de tanta coisa bacana de consumir. Então, eu vou tentar garimpar daqui e dali e deixar à disposição. Então, nós não temos um viés só musical, só de poesia. Acervo, a pesquisa, a gente sai catando em vários baús. E esse último baú, a série, é justamente esse baúzinho aqui que você está aqui dentro, Neumann, né? Que é a Antologia Sonora Poesia Paraibana Contemporânea, que foi lançada... Eu conheci através de você. Eu falei até com o Heriberto Coelho, que fez isso aí, né? Isso. E ele me disse que vai me dar uma caixa dessa, né? E essa aqui foi um acervo que você ressuscitou, né? Exatamente. Então, ele e o nosso. Exatamente. Tem o CD com as vozes dos poetas, que é uma coisa incomum, né? Poeta geralmente não gosta de estar declamando, né? Eu adoro. O Sérgio Castro Pinto também
né, gosta bastante, mas há muitos que não se revelam. E nessa caixinha a gente encontrou várias vozes, muitas delas não estão mais nesse plano, né? E aí a ideia foi retomar, né? Eu digo, pô, faz tanto tempo, acho que tem mais de ter uns 20 anos já, 2009, né? Que essa caixinha foi lançada, e não teve outra edição. São 29 vozes de poetas da Paraíba, e aí eu estou procurando esses poetas, foi onde eu cheguei até você, para que eles possam falar sobre aquelas poesias que compõem uma antologia e falar o que quiser. Eu costumo dizer, olha, não tem entrevista, você fala o que você tiver com vontade de falar, o que é a poesia, como ela habita em você. E aí, dessa maneira, eu já vou no 12º episódio, fechando essa primeira temporada com o professor Hildeberto Barbosa, meu querido amigo, e você foi o penúltimo dessa temporada, antes Sérgio Castro Pinto e Linaldo Guedes, Angélica Lúcio, Fidélia Cassandra, Astier Basílio, também já passou, Braulio Tavares, André Ricardo Aguiar, Antônio Mariano, Águia Mendes, Eudônio Alves, professor da universidade, são os que eu já consegui achar e gravaram e fizeram. Cada um vira um podcast, né? E é isso, foi nessa pesquisa mesmo. Vira um episódio. Dentro do Acervo 88, quem fuçar lá esse baú vai encontrar entrevistas. Uma última entrevista que Dominguinhos fez comigo quando eu estava na CBN, em junho do ano que ele, acho que foi junho de 2012, eu não estou me recordando agora, mas no podcast está lá, bem direitinho. Ele veio se apresentar com a Orquestra Sinfônica no Espaço Cultural, e ele concedeu uma entrevista para mim, e em dezembro, 6 meses depois, ele se hospitalizou, e daí nunca mais o mestre Dominguinhos voltou para esse plano, né? Então, assim, para mim foi uma entrevista assim, histórica. No momento lá foi muito emocionante, a gente chorou juntos, ele já estava bastante debilitado, e levou na sanfona uma música que, ao falar em Marinês, ao falar em Luiz Gonzaga, ele se inspirou, e na hora ele tirou uma música e disse, olha, essa música eu fiz agora, eu deixo aqui para o maestro que quiser musicar, está autorizado. Está lá a música, pronta, né? Faltando letra, ele deixou já na sanfona. Então, são momentos assim que eu puxei, resgatei das minhas vivências. Eu não era muito de estar arquivando, mas aí um ou outro, olha, tem essa entrevista aqui, tu não lembra? Aí eu vou catando do povo e vou fazendo essa memória. E a memória de outros também, né? Tem um acervo do Sesc Pompeia, que é feita por Fernando Faro. São entrevistas de Fernando Faro, o programa Ensaio da TV Tupi, na época, e depois TV Cultura, onde não aparece o entrevistador, né? A gente entende a pergunta pela resposta. E aí esses programas, a Fundação José Anchieta lançou, junto com o Sesc, em CD. Eu tenho essa coleção, são mais de 200 discos. A mídia do CD está obsoleta já, né? E aí a gente tem que fazer esses resgates para depois não perder e a gente poder disponibilizar. Então, tem muitos episódios também que vem dessa memória aí da TV Cultura. Genetor Moraes Neto, por exemplo, foi um dos que eu entrevistei na CBN, também virou um episódio. E assim vai. Se você tiver coisas raras também, eu vou no seu acervo, abro e vou levar para o podcast também. Viu? Olha, essa a ideia. Foi sobre isso aí. Olha, por exemplo, vamos começar com o Dominguinhos. Eu era muito amigo de Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga era meu herói, meu Deus, meu ídolo, meu ícone. E, através do Luiz Gonzaga, eu conheci o Dominguinhos começando, um menino, praticamente. Né? E o Dominguinhos, se eu tiver que pensar assim, qual foi a melhor pessoa que eu conheci na minha vida, eu ia pensar logo em Dominguinhos. Sabe? Dominguinhos era um anjo. E aconteceu conosco uma coisa muito trágica, muito dramática, porque eu era também muito amigo do Sivuca. E eu fiz uma madrugada, eu fiz um poema sobre o Sivuca, A Benção, Maestro, que eu até tenho uma gravação, se você pode achar no YouTube, ou sei lá, no YouTube, eu acho. Tem uma gravação de eu dizendo esse poema
e com o Sivuca tocando o bar, né? E aí eu fiz o poema para o Sivuca e fiz uma letra para o Zé Ramalho, e, de passagem, eu te digo que eu considero o Zé Ramalho um gênio e de uma humildade absurda, porque o Zé Ramalho não precisava ter letrista, porque ele é um grande letrista, nem precisava ter parceiro musical, porque ele é um grande músico. No entanto, ele fez um disco chamado Parceria, que tem uma música comigo, eu fiz a letra, e uma música com o Dominguinhos, que o Dominguinhos fez a música. E aí um dia o Zé, que normalmente não me telefona, a gente apesar de ser parceiro várias vezes, eu ter frequentado muito a casa dele, me telefona e me diz o seguinte: o Dominguinho está muito mal, vai fazer um show no Bar Brahma, em homenagem à equipe médica que está tratando dele, e eu queria que você fosse lá me representar. Você dizia para o Dominguinhos: olha, eu estou aqui representando o Zé. Eu falei: ó, Zé, perfeito, vamos combinar. Aí fui lá, quando terminou o show, eu fui lá, Domingo, eu era muito amigo dele, a gente se encontrava muito no nosso estúdio, do Walter Santos e da Tereza toda. Eu disse: aqui, o Zé que me mandou aqui. Eu quero que o Zé se dane, eu quero outra coisa. Você fez um poema para o Sivuca, a Glorinha leu para mim. Eu quero que você transforme aquele poema numa letra, porque eu quero homenagear o Sivuca com aquele seu poema. E eu, tá bom. Mas eu sou para a letra, então os meus parceiros sabem disso, o próprio Zé. O Zé já musicou poema meu, tal, já musicou letra, que eu fiz originalmente para ele, mas eu nunca fiz uma letra a partir de uma música de alguém, a não ser do Walter Santos, o que era o dono daquele estúdio que eu conheci, que era muito amigo do Gonzaga, e que eu conheci o Dominguinho lá. E aí perdemos o Dominguinho, e eu não tive essa parceria maravilhosa. Agora, eu fiz um 2 dedos de prosa desse com o poeta Carlos Alberto Seco, que vai receber o Gilberto Gil na Academia Brasileira de Letras. E aí eu disse para o Sequinho, eu não sei se você chegou a ver já esse 2 dedos de prosa, eu pus no ar ontem, pus no ar essa semana, né? Esse mês, digamos assim. E aí eu disse para ele: olha, se tem uma coisa que eu considero como se fosse minha e que eu não fiz, é a letra de Lamento Sertanejo que o Gil fez para Dominguinhos. E deixa uma saudade danada, rapaz, porque o Dominguinhos morreu muito novo, foi muito vítima da bondade dele, né? E eu terminei traindo, porque eu prometi uma letra e não fiz a letra para ele homenagear um amigo nosso muito querido, que também morreria, que era o Sivuca. Então, você que me disse: eu vou saudar o Gil na academia e vou dizer isso. O Gil poderia ser acadêmico pela música, como já há acadêmico. Mas ele é um letrista maravilhoso. E aí ele citou alguns exemplos dele e eu tinha citado esse exemplo de Lamento Sertanejo. Então, esse é um episódio, né? O outro episódio certamente você teve um professor na faculdade aí e você deve ter tido algum contato com ele, que é o Rinaldo de Fernandes, um maranhense, e é meu sócio numa aventura maluca, que foi uma antologia que nós fizemos, os 100 melhores poetas do século XX, 100 melhores poetas brasileiros do século XX. Eu eu escolhi os poetas junto com ele, e ele selecionou, achou os poemas, e ele me ajudou a fazer. É uma figura com quem eu tenho uma relação muito especial, né? E nessa antologia eu cito o Sérgio Castro Pinto. Sérgio Castro Pinto tem uma coincidência interessante. A minha terceira mulher, a minha atual mulher, Maria Isabel Pimentel de Castro, ela é neta de Ageu de Castro, que foi revolucionário de 30. Foi prefeito de Monteiro, apesar do pai ter nascido em Patos, ela nasceu em Campina Grande, e nós temos uma paixão alucinada por Campina Grande, ela e eu. Né? E a Isabel, tivemos um filho, e ela resolveu fazer uma homenagem a uma tradição da família dela, que era adotar o nome do padroeiro da família, do vovôzão, como sobrenome. Como, por exemplo, Balduino Leles, que é parente dela, tem aquele museu lá em
onde é que é mesmo? O Museu do Balduino, lá no Cariri. Lá. O Balduino é o nome de um ancestral deles. Aí ela inventou uma coisa, né, que foi o seguinte: o nosso filho, ela resolveu registrar como Arthur de Castro Neumann Pinto. Aí a mulher do cartório disse que não ia registrar, porque a lei proibia colocar um prenome depois de um sobrenome. Eu disse, não, a lei não registra isso. Eu tinha falado com minha amiga Eliana Calmon, ela me deu maior força nisso. Disse, deu aval. Não tem problema, né? Aí eu falando, você falou no Hildeberto Barbosa Filho. Hildeberto Barbosa Filho é meu colega de seminário. Nós estudamos no Instituto Redentorista Santos Anjos, em Bodocongó, em Campina Grande. E eu era colega de classe, da mesma idade, do irmão dele, chamado Dudezão das Aroeiras, que é um papa do forró aí, não sei se você conhece, o irmão do Hildeberto. Eu sou mais velho que o Hildeberto, mas sou da idade do Dudezão das Aroeiras. Aí eu contei essa história para o Hildeberto disse, mas isso é um imbecil. Será que ela não percebe que Arthur de Castro Neumann Pinto é um alexandrino perfeito e Arthur, como ela quer, Arthur Neumann de Castro Pinto não é nada? Então, para você ter ideia de como esse convívio com o Sérgio. Outra coisa, eu falei até no Rinaldo e não falei, porque eu tinha que falar do Sérgio. Eu tive uma grande dúvida, uma grande divisão para escolher um poeta do grupo Sanhauá para botar na minha antologia lá, junto com... O que é Sérgio Castro Pinto, gente? Aí eu fiquei ali, né? Sérgio de Castro Pinto, Marcos Tavares ou Marcos Vinícius de Andrade. Pelas relações pessoais, eu sou mais amigo do Marcos, mas fui muito amigo do Bill Caveira, né? E também sou muito amigo do Sérgio, apesar de a gente não se ver tanto. E tem essa coincidência, né? O meu filho, a minha mulher, é Castro Pinto, sem ser Castro Pinto. É Castro porque é Castro e é Pinto porque eu sou Pinto. Uhum. E eu sou Pinto e Pinto, né? Porque meus pais são primos. E eu terminei escolhendo o Sérgio, porque eu sempre tive uma certa veneração pelo Sérgio como um poeta maior. Você me perguntou sobre a mudança do nome da cidade, você devia combater a mudança do nome do aeroporto daqui, que estão querendo tirar o aeroporto Castro Pinto para virar, parece uma piada pronta, mas para virar aeroporto Maranhão. Eu gosto muito do Maranhão, meu amigo querido. Mas, não, eu gosto também, eu trabalhei com ele. A Isabel e eu estamos mas é outra coisa. Até porque Isabel é historiadora. Você é a favor, ela conhece a grande obra do Castro Pinto. Você é a favor da mudança? Não, eu sou absolutamente contra. Então. Aliás, eu sou contra que a Isabel é contra, apesar de sermos amicíssimos de Fatinha. Nós somos amicíssimos. Eu trabalhei com o Zé Maranhão, fui apresentadora do programa Palavra do Governador. Isabel é fã, pintora do Maranhão, fez campanha para o Maranhão. O Maranhão... Mas eu não sou de acordo com a mudança. Não, completamente, discordo completamente. E na posse da Fátima, na presidência do tribunal, nós fomos, né? E o Maranhão brincou comigo. Disse que o avô da Isabel, que foi colega dele na Assembleia Legislativa, a Assembleia Constituinte da Paraíba em 46, andava com um revólver no bolso do paletó, e o paletó pendia para o lado por causa do revólver, né? Aí ele disse, olha, se o Ageu de Castro tivesse conhecido você aí, namorando, casando com a Isabel, neta dele, ele já tinha lhe metido uma bala na cabeça. Nós éramos muito amigos no Maranhão, mas realmente isso aí não tem sentido. Mas voltando aqui à nossa conversa, né? Como é que você tomou conhecimento dessa caixinha que você me mostrou, do Alberto Coelho e do Lau Siqueira? Eu tenho essa caixinha guardada. Eu tenho vinil, eu tenho radiola. Eu gosto de guardar as coisas assim, que para mim tem sei lá, é importante. Eu fui para o lançamento dessa caixinha lá no Centro Cultural, eu estava lá no dia e guardei. Eu tenho muitas coisas assim que eu guardo porque gosto e não me desfaço, a hora vai ter sentido. E aí? Estou resgatando e democratizando o que poderia estar trancado na minha estante para todo mundo ouvir, né? Tem gente... Você vai se limitar à caixa ou você vai pegar outros poetas que não estão na caixa?
Então, Jomar Muniz de Brito não está na caixa. E eu vou dar uma continuidade com a poesia, porque eu acho que agradou, né? Eu estou tendo um feedback tão bacana, eu faço parte do grupo Verso e Prosa no WhatsApp, está todo mundo assim dando um retorno interessante. Parece que não estava muito acostumado a ouvir poesia em podcast, e eles têm me dado um retorno. Eu só acho que eu vou continuar fazendo essa fórmula poética nos podcasts, e aí buscar outros. Tem Renata Arruda, que tem um trabalho lançado também só com poesia sonora, tem Jomar Muniz de Brito, e o Deberto disse que tem umas coisas lá do Fernando Pessoa, que eu podia ir lá pegar, e eu vou fazendo esses achados aí, vamos ver até onde vai dar a série de poesia. Vai acabar a antologia da caixinha, mas eu pretendo continuar assim. Eu acho que é infinito, tem tantos poetas ainda que não estão dentro dessa caixinha, né, que a gente tem que botar para fora também. Olha, a caixinha produziu uma coisa engraçada. Não sei por que carga d'água, a Isabel não assistiu quando eu gravei o meu depoimento sobre a antologia, depois sobre o poema. Porque você estava falando sem se lembrar. Eu senti isso, né? Eu digo, bom, eu vou botar do mesmo jeito, vou fazer do mesmo jeito. Você não estava se lembrando, porque você muitos poetas não têm a caixinha. Eu não tenho. E então eu contei. Aí ela disse para mim, ela disse, mas que incrível a qualidade desse som. Eu gostei tanto de sua voz que eu me apaixonei de novo por você. Olha só. E a maior prova da paixão nova dela. Já super valeu fazer o episódio com você, né? Devolver a paixão para você. Eu também fiquei impressionado. Eu até cheguei a falar com você, porque eu tinha um celular velho que eu acabei de trocar. Então, graças a Isabel, que eu estou no dedinho de prosa, né? Pois é. E depois eu me lembrei, quer dizer, primeiro, eu improviso muito. Eu aprendi, como eu disse, poesia ouvindo violeiro na casa do meu avô materno, onde eu nasci. Então, eu improviso muito. Quando nós completamos 10 anos de conhecimento, que foi quando eu fui lançar o Que Sei de Lula na churrascaria do Manuel da Carne de Sol, em Campina Grande, ela foi, eu a conheci, me apaixonei, a perdi, depois a recuperei. Ela disse assim, olha, 10 anos. Aí eu estava na cama, ela estava na cozinha, nós aqui perturbados, né, trancados, presos por essa pandemia. E aí eu fiz um poema para ela, né? Agora eu só quero você. Não quero mais nada na vida. Não quero nem você. E aconteceu duas coisas interessantes no seu podcast. Primeiro foi que eu me lembrei de uma coisa que eu nunca tinha comentado, assim, sobre que o mistério cristão que eu mais venero e respeito, eu sou cristão, fui seminarista, lá dos Redentoristas de Campina Grande e tal, é a Anunciação, não é a cruz, eu não tenho paixão por cruz, né? É a Anunciação. Aí ela diz assim, a Anunciação é o meu dia. Mas, Isabel, nasceu no dia 25 de março. Por isso o nome, né? Por isso o nome dela. A outra história que eu conto esse meu CD, o CD que eu gravei, os poemas, né? A Serra de Saramago, é um CD que foi dirigido, produzido e musicado pelo Marcos Vinícius, que é meu amigo de infância, que eu conheci em João Pessoa, que nasceu em Recife, mas eu conheci em João Pessoa. Pois é, eu percebi que quando você falava do poema, você rememorava esse momento de quando gravou, né? Eu rememorei antes, porque quando eu fui rememorar o poema, que eu considero o meu melhor poema, eu me lembrei do meu encontro com o Saramago. Saramago era um cara, assim, estava vindo ao Brasil, convocado pelo Chico Buarque para fazer umas palestras e lançar um livro, mas não era assim. E eu estava enlouquecido por um livro que eu tinha lido dele, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Quando eu fui falar com ele, aí eu conheci, marquei uma hora com ele e fui a um hotel em Santa Efigênia, um hotel barato, tal, onde ele estava hospedado. E aí eu disse para ele que tinha feito o poema, ele disse, diz o poema para mim.
Aí eu disse o poema para ele, aí ele chorou. E aí escreveu uma dedicatória na página de rosto do livro que toma a página inteira. O exemplar que eu tenho do Ano da Morte de Ricardo Reis, a dedicatória do Prêmio Nobel da Literatura, o único, né, Prêmio Nobel da língua portuguesa, toma uma página de rosto inteira. Agora, tem livros dele que eu não gosto. A Jangada de Pedra eu acho uma porcaria. Aquele livro, O Evangelho segundo Jesus Cristo, também acho muito fraco. Mas o Ano da Morte de Ricardo Reis, Memorial do Convento, aí, né? Então, essas coisas me foram trazidas de volta pelo seu podcast. Aí eu queria te perguntar aqui, para a gente encaminhando aqui a saída aqui, o Edvige, qual é a reação dos poetas quando eles ouvem? Assim, você tem algum poeta que você tenha lembrado de alguma reação dele? Digamos, o Hildeberto, o Sérgio Castro Pinto, os poetas que você falou aí. Qual foi a reação deles? Todos eles me dão retorno. É porque eu não tenho como colocar aqui, talvez... deixa eu ver se eu consigo. Se dá Eu acredito colocar. em você. Eu acredito em você. Não, é impressionante a reação. Deixa eu ver eu vou tentar aqui ver se eu coloco o áudio de Sérgio Castro Pinto. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, deixa eu achar, tá? E todos eles me dão retorno. Lau Siqueira disse que está viciado em ouvir e esperar o episódio. Linaldo, todos eles têm sido, assim, eles divulgam, espalham nos grupos, eu vejo indicando para ouvir. Eu também vou fazer isso. Eu não estou... Esquece, você... Porque é muita... Mas, assim, eu fico tão... Achei. Deixa eu ver aqui. Inclusive, você tem a voz, já tinha notado. Eu vou tirar aqui e vou colocar para ver se... Eu achei o programa. Inclusive, você tem a voz, já tinha notado, já tinha verificado, observado. Você tem a voz muito bonita. Eu achei o programa também muito bem organizado, muito bem concatenado. Inclusive, os poemas com fundo musical, mas a música na altura certa para que o ouvinte pudesse ouvir o poema. Eu só tenho muito bom, muito bonito. Eu só tenho a agradecer a você, e eu que agradeço ter participado de um programa tão profissional, entendeu? Tão responsável. Você faz com tanto esmero, com tanto carinho. Eu acho que eu que saí agradecido desse seu programa, viu? Deu para ouvir? Ouvi. Olha, o Sérgio, é o seguinte, eu escolhi o Sérgio, né? Eu podia ter escolhido o Marcos, eu podia ter escolhido o Marcos Vinícius. E o Sérgio, acho. Eu não estou te ouvindo. Hein? Não estou te ouvindo. Foi você que tirou o som por causa do... Devolveu o som? Espera aí. Conseguiu ouvir, Agora não? Sim. Agora sim. Está me ouvindo? Estou. Conseguiu ouvir, não? Eu estou te ouvindo bem. O Sérgio é um que acha que o melhor era o Marcos. Deu para ouvir, não? Eu ouvi o Sérgio. Sérgio, então, assim, são esses retornos, assim, que para mim não tem... Eu não tenho palavras, porque eu faço as coisas, Neumani, com tanto... É tudo muito intuitivo, sabe? Assim, não tem uma estratégia, eu vou fazer isso pensando que vai dar o resultado disso. Esse o sentido, é memória. Eu gosto de manter a memória, porque hoje a gente está aqui, hoje eu estou tendo o privilégio de estar conversando com você. Imagina que se daqui a 20 anos, quem de nós, qual dos dois está aqui contando essa história, essa vivência, essa experiência, entendeu? Então, assim, é isso que vale. Porque sem memória não dá para ter, não tem história, nem um país, nem uma cidade, nem uma cultura. Não dá para chegar a novos nomes sem beber na fonte. Vocês são fonte. Entendeu? Então, para mim,
fazer podcast com poesia, eu estou bebendo, comendo da fonte que me nutre. E ter esse feedback, ter esse retorno, diz assim, vale a pena, faz sentido. Nem tudo é por dinheiro, é por paixão também, sabe? E a gente qual é a resposta que você está tendo de quem não é o poeta que participou? Das pessoas que ouvem, das pessoas que você, com as quais você convive ou não? Na rádio, por exemplo? Esse podcast, ele inicialmente estava tocando, a gente botava no rádio para poder pegar um outro público. Estamos revendo essa possibilidade de o ano que vem estar colocando mais uma vez no rádio. E assim, tinha um público bem cativo que era da música, né? E a poesia, ela peneira mais, né? A poesia ela não é implantada nas escolas. Os poetas deveriam estar nas escolas, sabe? Para que a gente pudesse, as novas gerações, crescer falando dos nossos poetas, falando, ser comum. Mas a poesia ela é muito distante do cotidiano das pessoas. Tu entende? Tu não acha? Ela não acha ela assim um segmento meio elitizado e não deveria ser, sabe? Então, assim, eu não tenho esse feedback maior como eu tenho de outra arte, que é a música, eu não tenho, de fato, do público pela poesia. Eu tenho de quem consome, eu queria romper isso, eu queria ir mais, que isso possa chegar longe. É por isso que eu peço, vamos espalhar, vamos espalhar. O Edônio colocou uma sugestão de que isso pudesse ser utilizado em sala de aula, esse material. Eu fiquei muito feliz. Ele pensar que isso pode ser... Sentiria honrado. Exato, entendeu? Então, assim, eu estou fazendo, tá aí, vocês também. Então, está tendo um casamento da comunicação com a poesia e que isso possa ser bem aproveitado, né? Quem tiver o despertar. E a gente está aqui para dizer, vão lá, acesse Acervo 88, procura no podcast, no Spotify, no Deezer, e vão se deliciar, são poetas incríveis. A Paraíba tem um celeiro maravilhoso, né, que são referências no Brasil inteiro, a exemplo de Neumann e a exemplo de Sérgio Castro Pinto e tantos outros. É isso que eu tenho a dizer, de continuar nessa missão e de dizer, agradecer a vocês por existir, agradecer a Heriberto por ter startado isso há mais de uma década, e agora a gente poder estar resgatando. Vou continuar assim, fazendo memória, jornalismo é memória, como já disse Genetor, não tem como ser diferente, a gente produz assim também, jornalismo é isso. E aí, está muito impressionado com o fato de que a nossa conversa durou mais de 1 hora? Pois é, quando você disse, não, geralmente eu disse, não, meu amigo, eu não vou falar com você 1h30, não vai render isso tudo. Muito obrigado por tudo, pelo podcast, pela lembrança do meu nome, pela a forma gentil como você atendeu aqui a minha reivindicação de me dar uma entrevista de 15 minutos. E manda um beijo para a Isabel, que eu fiquei feliz de que ela se apaixonou por você de novo depois do podcast. Pelo menos isso já cumpriu, né, a missão, para resgatar aí um amor. Muito Valeu! Bom. Valeu estar com você. Prazer. Tchau. Como diz o Arthur, tchau. Tchau.